O Mensagem do Dia é o momento mais especial, é aquele momento em que a palavra de Deus nos alimenta. Então, preste atenção que o tema de hoje é o seguinte: onde você quer passar a sua eternidade? Com esse tema, temos a nossa mensagem de hoje, que está em qual texto da Bíblia, meu querido pastor? Beto, como eu prometi, antes do intervalo, na segunda parte aqui do nosso programa, nós vamos responder a pergunta que você fez anteriormente sobre como a pessoa pode encontrar o caminho para a salvação e para a vida eterna. Eu separei, Beto, apenas um versículo da palavra do Senhor, João 3,36. João 3,36, você pode depois acompanhar na sua casa, e se você tem uma Bíblia, depois você leia esse texto com bastante atenção. A palavra do Senhor ali nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele, eu chamo a sua atenção para este verbo aqui, permanece a ira de Deus. Eu gostaria de destacar, à luz desse versículo, meus queridos ouvintes, duas verdades sublimes, maravilhosas que a palavra de Deus tem nos ensinar. A primeira delas, eu chamo a sua atenção, é esta: a nossa salvação está firmada em Cristo Jesus. A nossa salvação está firmada em Cristo Jesus. Observe que na primeira parte do versículo, a palavra do Senhor assim nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Note que a salvação ela começa pela fé. A fé é a convicção, é a certeza. Só que essa convicção e essa certeza ela precisa estar repousada, ela precisa estar alicerçada no lugar certo. Ela precisa estar firmada em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio que Deus estabeleceu em toda a história para a salvação do homem é a fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pela religião. Religião não tem poder para conduzir ninguém à salvação, ninguém à vida eterna. O que nos religa ao Pai, e essa é a origem etimológica da palavra religião, que vem do latim religarium, religar o homem a, é Cristo Jesus. Ele é o caminho, é Ele quem novamente nos liga ao Pai. Se porventura, você que me ouve nesta tarde, está preso a uma religião na qual os seus líderes afirmam: olha, a nossa religião é a única que salva, é a única que é a detentora da verdade, pula fora. Sai dela, porque na verdade a salvação ela está firmada única e exclusivamente em Cristo Jesus. Placa de igreja não salva ninguém. Podemos considerar ainda também que a moralidade ela não é suficiente para a salvação do homem. Muitos afirmam: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, por que eu vou para o inferno? Por que eu estarei condenado? Lembremos do que a palavra do Senhor nos diz, que o homem ele já nasce manchado pelo pecado. No Salmo 51, versículo 5, a palavra do Senhor assim nos diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, neste relato poético do salmista Davi, ele reconhece que já nasceu manchado pelo pecado. Em Romanos capítulo 3, a palavra do Senhor diz que todos, quer judeus, quer gregos, pecaram e precisam da glória de Deus. Então não há possibilidade do homem se salvar pela sua moralidade, porque ele já nasceu pecador. Ele já está manchado pelo pecado. E também podemos afirmar que o homem ele não é salvo por aquilo que ele faz, pela sua generosidade, pelas esmolas, pelo assistencialismo prestado a quem precisa. Muitas pessoas querem sustentar a sua salvação, querem crer que hão de ser salvos por aquilo que fazem, com a ajuda que prestam às pessoas que estão necessitadas. A palavra de Deus claramente nos mostra
que o único meio para que o homem alcance a salvação é a fé em Cristo Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então nós precisamos entender que a religião, a moralidade e o cuidado com o necessitado é proveniente da fé em Cristo Jesus. Porque temos fé em Cristo Jesus, devemos fazer estas coisas, não para que sejamos salvos, mas porque já fomos salvos. Tendo em vista que fomos salvos pela fé em Cristo Jesus, nós evidenciamos a nossa fé, nós demonstramos a nossa fé amando uns aos outros, amando a Deus em primeiro lugar. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que a condenação do homem se dá pelo fato do mesmo rejeitar a Cristo Jesus. A condenação do homem se dá pelo fato do mesmo rejeitar a Cristo Jesus. O finalzinho do versículo diz o seguinte: todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu chamo a sua atenção justamente para o fato daquilo que eu disse anteriormente na mensagem, que o homem já nasce condenado, ele já nasce debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Redentor. Nada que ele faça há de salvá-lo, só alcançará a salvação aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus. Enquanto o homem não crer em Cristo Jesus, enquanto o homem não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele permanece debaixo da ira de Deus. Pode ser um religioso, pode ser uma pessoa de moral intocável, pode ser um campeão em assistencialismo, em cuidado e esmolas para com os pobres, mas tudo isso não o isentará, não o livrará da punição eterna da ira de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejamos conscientes dessa verdade. O homem nasce condenado, e por ele estar condenado, ele precisa da graça de Deus. E termino a mensagem desta tarde, meus amados ouvintes, afirmando que não existe maior afronta a Deus do que rejeitarmos o seu Filho, Cristo Jesus. Não há maior escárnio, não há maior afronta do que um homem se virar para o Criador e dizer: não, eu não quero ser salvo pelo teu Filho Jesus. Eu não quero ser salvo por aquele que veio ao mundo morrer na cruz. Não, eu creio que eu serei salvo por aquilo que eu faço. Eu creio que eu serei salvo pelas minhas ações. Essa é uma atitude que acende a ira de Deus. Essa é uma atitude condenatória. Não há nada mais afrontoso, desrespeitoso ao nosso Deus do que rejeitar o seu Filho. A maior e a mais sublime demonstração de amor de Deus para com a humanidade se deu pelo fato de ter o Senhor enviado seu Filho Cristo Jesus para morrer na cruz, para nos salvar e para nos redimir. Não vire as costas para o maior presente que Deus lhe deu. Não rejeite a maior demonstração de amor que existe nesse mundo, a morte e o sacrifício de Cristo Jesus. Tudo isso ele fez para que nós tenhamos a vida e a vida eterna. Quer ir para o céu? Entregue sua vida a Cristo Jesus. Quer ter a vida eterna? Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe. Que você encontre o caminho da salvação. Que você encontre a graça e o perdão que está em Cristo Jesus. Amém. Que pauta bonita hoje, hein, minha gente? Vocês que estão nos acompanhando através da 104,9, você já tem a resposta, né? Essa é a pergunta para o nosso tema de hoje. Aonde você quer passar a sua eternidade? Que você seja muito abençoado e coloque no seu coração tudo o que aprendeu no programa de hoje.